Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Escolha Conhecer, na nossa primeira edição de 2021. Paulo Freire nos conta uma história que aconteceu em Belo Horizonte. Ele participava de uma consulta sobre temas para um congresso mineiro de educação. E um adolescente se surpreendeu com essa consulta e falou: que estranho, nunca nos perguntam o que a gente quer aprender. Pelo contrário, sempre nos dizem o que a gente tem que estudar. E Paulo Freire provocou: e o que é estudar? O adolescente parou, pensou e respondeu: em primeiro lugar, não se estuda só na escola, se estuda também na vida. E deu um exemplo de dois motoristas que estavam num caminhão e o caminhão atolou na lama. E eles então saltaram do caminhão, caminharam sobre a lama, olharam a situação de longe, pensaram, discutiram e agiram. Colocaram pedras, folhas e conseguiram então fazer com que o caminhão saísse do atoleiro. E o adolescente então diz: isso também é estudar. Essa história está contada no livro Convite à Leitura de Paulo Freire, do Moacir Gadotti. Então nós vamos retomar aquele assunto do vídeo anterior, né? Vamos pensar sobre a questão da pedagogia, da educação dialógica. Como é que ela acontece? A educação dialógica, ela considera a nossa vocação para a humanização, ela estimula a crítica, estimula a problematização. O que o adolescente dessa nossa história está nos ensinando é exatamente isso, né? Que a educação ela tem que partir de um problema concreto, de um contexto concreto, com o objetivo de entendê-lo e de atendê-lo em suas necessidades. Pensar, estudar o contexto e propor soluções. Isso é praxis, como a gente tem visto nos vídeos anteriores. A educação dialógica, ela faz parte da pedagogia da existência, que é um tipo de pedagogia que veio se contrapor à pedagogia da essência, que era defendida por muitos filósofos desde Platão. A pedagogia da essência, ela pressupõe que exista um modelo, um ideal de homem, e que a educação, então, deveria moldar os homens e as mulheres no sentido desse ideal. A pedagogia da existência vai se contrapor a isso. Ela vai dizer: a educação ela tem que partir da existência, ela tem que partir do contexto concreto da vida de cada homem e de cada mulher. Uma educação que inclua as condições reais de existência, como trabalho, moradia, saúde, segurança. Isso seria uma educação baseada na pedagogia da existência. E sem essa contextualização, sem essa concretude, a nossa existência, a nossa vocação humana para ser mais, ela fica dificultada. A educação dialógica, ela começa pela pergunta, pelo ato de perguntar. O caminho deve ser partir de perguntas e não das respostas, como é o caso da educação bancária. Na educação bancária, as perguntas já estão prontas antes mesmo que o educador comece a falar dos conteúdos. A ideia na educação bancária é que essas perguntas sejam memorizadas, assim como as respostas, e depois reproduzidas numa avaliação. A educação bancária, ela burocratiza o ato de perguntar, colocando essas perguntas em avaliações, em sabatinas, de uma forma bastante burocrática. O educador dialógico, ele reconhece que a própria existência é um ato de perguntar. E o seu papel é ensinar a fazer as perguntas, a fazer as perguntas corretas, as perguntas que têm a ver com a existência de cada um. O educando, ele deve se questionar e conseguir fazer as perguntas por si mesmo. E a partir das respostas que ele encontre, ele possa fazer novas perguntas, sempre partindo da sua própria existência. Ou seja, o educando, ele participa do processo de construir as perguntas e não apenas memoriza as perguntas, as respostas, para depois reproduzi-las num sistema de avaliação, como na educação bancária. Mas antes de ensinar a perguntar,
é necessário que cada educador e cada educadora se pergunte: o que é perguntar? Perguntar não é um mero jogo intelectual e não é apenas um recurso didático. O educador e o educando, eles devem construir perguntas e respostas concretas que tenham a ver com a vida, com a própria existência deles. Perguntas essenciais que façam parte da vida, porque todas as perguntas estão na vida. Então, a ideia é de apenas ajudar a construir, a verbalizar essas perguntas que já estão lá, né? Elas já estão lá na vida, na situação, na realidade concreta de cada um. Para o educador dialógico, não existem perguntas bobas, ingênuas, porque mesmo aquela pergunta que ela é movida por uma curiosidade ingênua, para quem fez a pergunta, ela não parece assim. Então, muito longe de ironizar o educando, o que o educador tem que fazer é, junto com ele, aprender a fazer a pergunta correta, aquela que parta de uma realidade que não seja ingênua, mas de uma realidade que seja mais crítica. Ou seja, o papel do educador é sempre ensinar o educando a fazer a melhor pergunta, a perguntar melhor. A filosofia sempre teve esse papel de se perguntar, de se surpreender com o mundo e de tentar achar respostas para essas surpresas. E quando a gente perde essa capacidade de se surpreender com o mundo, a gente se burocratiza. Paulo Freire diz que toda palavra é praxis. E ele então criou duas palavras para definir as palavras. A primeira delas é palavreria, que ele vai dizer que é aquela palavra oca, aquela palavra sem sentido, aquela palavra que nasce de uma total ausência de reflexão. É um blá blá blá. Um bom exemplo disso são as fake news. Quem cria uma fake news normalmente cria com má fé. Mas quem a lê, muitas vezes a lê com ingenuidade, sem um mínimo de reflexão, sem pensar sobre aquilo. É necessário que a gente leia, que a gente interprete, que a gente duvide, que a gente questione tudo que a gente lê. É preciso saber ler, interpretar, duvidar de tudo aquilo que se lê ou que se ouve, construir o seu próprio ponto de vista sobre o assunto e não apenas repetir aquilo que lhe é dado. E isso nos remete a outra palavra que Paulo Freire criou, que é palavração, que ele vai dizer que essa é a palavra verdadeira, que é aquela palavra que é fruto de reflexão, é fruto desse movimento de se debruçar sobre o que se vê, ou que se lê, ou que se ouve e pensar sobre isso. E esse dizer essa palavra verdadeira é um direito de todos os homens e de todas as mulheres. E por palavra verdadeira, Paulo Freire não está falando de uma verdade única e imutável, mas sim da verdade de cada um, daquela verdade que tem a ver com a sua realidade, com a sua própria existência. Na educação dialógica, o diálogo não é apenas um recurso didático, mas é uma estratégia de respeitar o saber do outro. O diálogo é um encontro de homens e mulheres mediatizados pelo mundo para pronunciar a sua existência. Essa é a definição de Paulo Freire sobre o que é o diálogo. E para pôr em prática esse diálogo, o educador não pode ficar naquela atitude ingênua de que sabe tudo, mas sim incorporar nessa construção de conhecimento aquele saber que o educando e a educanda trazem para a sala de aula. Um saber que é encarnado na vida, que não necessariamente é um saber formal, mas é um saber que foi construído na vida. Uma educação dialógica, ela coloca o educando e a educanda como centro do processo. O centro do processo não é o educador. O centro do processo não é ensinar, mas é o aprender. E uma crítica muito frequente, muito comum que se faz por parte daqueles que não conhecem a pedagogia freiriana é dizer que é uma pedagogia sem nenhuma diretividade, que o aluno aprende se quiser, quando quiser. E nada melhor para desfazer esse equívoco do que ouvir as próprias palavras de Paulo Freire, no livro Pedagogia, Diálogo e Conflito, que ele escreveu junto com Sérgio Guimarães e com Moacir Gadotti. Esse livro está disponível na internet, em PDF, e na página 60, Paulo Freire nos diz o seguinte, abre aspas,
Eu nunca disse que o educador é igual ao educando. Ao contrário, sempre disse que a afirmação dessa igualdade é demagógica e falsa. O educador é diferente do educando. E ele continua: a natureza do processo educativo é sempre diretiva, não importando se a educação é feita pela burguesia ou pela classe trabalhadora. Fecha aspas. Ou seja, na relação educador-educando, os papéis são diferentes. Sobre aquilo que o educador pretende ensinar, ele tem que saber mais do que o educando, senão ele seria um incompetente ou um mentiroso. Mas o conhecimento a ser construído na sala de aula, ele deve levar em conta os saberes que são trazidos pelos educandos. E aí a gente se pergunta, por que é tão rara essa pedagogia da pergunta, essa educação dialógica? E a resposta nos parece bastante evidente, né? Num sistema que a gente, como numa sociedade que a gente vive, né? Em que a desigualdade impera, em que os privilégios são para poucos, uma educação que pense problematizar essa realidade, que pense em transformar essa realidade que é economicamente, socialmente injusta, ela não é bem-vinda. Então, por isso não é de se estranhar que essa educação dialógica ela nunca tenha sido implantada como uma política pública no Brasil. Salvo algumas experiências pontuais que a gente pode falar em outros encontros, essa educação dialógica ela nunca esteve presente como uma realidade, como uma política pública no Brasil. E hoje, mais do que nunca, ela é completamente desqualificada por um governo de extrema-direita. Nós vamos continuar falando sobre essa pedagogia da pergunta, que deve começar mesmo antes da alfabetização, nos próximos vídeos. E aí fica a provocação para vocês, de vocês pesquisarem, de vocês buscarem o que é esse famoso método freiriano de alfabetização de adultos, porque nós vamos começar a falar dele no próximo encontro, tá bom? Então, pesquisem, estudem e nunca se esqueça, escolha conhecer.